O trabalho com as respirações renascimento servem para regressão de memória e curas de traumas? Não exatamente. Dentro de uma perspectiva meditativa e não catártica, como era o trabalho original com o renascimento, a gente compreende alguns desses fenômenos de uma outra maneira. A gente poderia dizer de maneira muito sintética que o que a gente busca dentro de uma linha meditativa de renascimento, no fundo, é um cultivo passo a passo, com calma, clareza e crescente conforto, da gente se tornando cada vez mais plenamente disponível para se experienciar nos mais diferentes registros que isso possa acontecer. Naturalmente, a nossa experiência se dá através do fluxo de sensações, fluxos de emoções e fluxos de pensamentos. Pois bem, quando a gente se deita, fecha os olhos e começa a respirar durante 10, 20, 30 minutos, durante uma sessão completa, muitas vezes qual é o caminho, qual é a fenomenologia da experiência que vai acontecendo? A gente vai entrando em contato com os pensamentos, eventualmente próximos do que acontece no cotidiano, eventualmente vai se dando conta de algumas emoções, ainda próximas do registro, que tendem a acontecer no dia a dia, e vai percebendo as sensações corporais também muito próxima do registro mais normal que a gente experimenta habitualmente. O que acontece? A própria respiração, massageando o nosso corpo, abrindo espaços internos, trazendo uma concentração e um foco na nossa experiência como ela está acontecendo nesses três registros, e nem tanto no que está acontecendo à nossa volta, é como se pudesse ter aos poucos um efeito de zoom. A gente vai podendo ver com um pouco mais de nitidez, experienciar com um pouco mais de nitidez, sutileza e intensidade como esse registro dos nossos pensamentos, imagens internas, emoções e sensações corporais vão acontecendo. Então, muitas vezes, a mobilização que vai acontecendo, o que vai se aprofundando na experiência, é que a gente vai começando, eventualmente, a ter um pouco mais de espaço para experimentar uma certa macieza a mais, para experimentar uma suavidade a mais e para poder começar a entrar em algumas nuances, em algumas matizes, em alguns trechos da experiência que, eventualmente, no dia a dia, com a atenção voltada para fora, a gente não tem tanta concentração, a gente não está dedicado a perceber esses graus mais minimalistas, esses detalhes da experiência. Então, muitas vezes o que acontece é que com esse começo de interiorização, com essa concentração, com esse foco mais voltado para como a experiência está acontecendo, eventualmente as imagens internas e os pensamentos podem começar a ganhar um outro caráter. Eventualmente a gente vai se aproximando mais às vezes, dentro de um relaxamento crescentemente mais profundo, de um registro quase onírico, ou como se o imaginário, os pensamentos, ganhassem asas e começassem a ter uma liberdade não linear, não relacionada diretamente com os afazeres cotidianos, mas tendo uma liberdade própria, não de adaptação, não de ter que fazer algo, mas como se estivessem acontecendo. E muitas vezes o que acontece? Podem vir memórias de infância, podem vir memórias de situações passadas, situações que ficaram em aberto, e à medida que a gente eventualmente vai tendo uma memória, seja de infância, de alguma situação que aconteceu, alguma dificuldade, aos poucos, como a gente está respirando, e a respiração mobiliza o nosso corpo todo, é havendo uma transição entre esses três níveis da experiência: fluxo de pensamentos, fluxos de imagens e sentimentos, e fluxo das sensações corporais. E o que acontece no gatilho é, eventualmente pode começar a vir alguma imagem, e isso reverberar no corpo, eventualmente de uma forma, no caso dos assim chamados traumas, de uma forma desagradável. Então, por exemplo, se eu sofri um acidente de carro quando eu tinha X anos, eventualmente aos poucos, à medida que eu estou respirando, à medida em que eu estou alargando essa sensação de tempo interno, e vejo que eu tenho espaço suficiente para me perceber, sem precisar voltar para fora de mim para dar atenção para qualquer coisa que seja, às vezes algumas imagens que há muito tempo eu não tinha acesso, situações, assuntos que há muito tempo eu não pensava, podem começar a emergir. Então, por exemplo, pode vir a sensação de um acidente de automóvel que eu tive há muito tempo, e aos poucos o corpo pode começar a responder a esse registro imagético que está acontecendo na minha mente. Então, eu posso sentir frio, posso sentir calafrio, o meu corpo pode começar a tensionar. Qual que é o ponto que o renascimento, numa visão meditativa, faz? O que eu preciso fazer com essas imagens, com essas sensações corporais? Absolutamente nada. A gente vai manter o registro da técnica da respiração renascimento. Respira, deixa a manifestação das emoções, das imagens e do pensamento acontecerem, e mesmo esse registro dos desconfortos, dos calafrios, do medo se instalando no corpo, a gente percebe, mas apenas se lembra de continuar respirando. Então eu posso estar tremendo, estar entrando num estado de medo, tá vindo imagens que me assustam. O que eu preciso fazer? Apenas respirar.
Vê, à medida que a gente tem um acompanhamento, entende a visão meditativa por trás, o que acontece dentro de uma sessão ou de várias sessões, aos poucos a gente vai percebendo que independente do fluxo de imagens que estejam acontecendo, das emoções que estejam sendo causadas, das acelerações ou desorganizações de pensamento e dos sintomas corporais um pouco assustadores, o que quer que seja, a gente pode ir aprendendo a respirar nisso, observar que isso aconteça sem ser de uma maneira desnecessariamente intensa, e a própria técnica do renascimento tem uma gentileza que isso possa acontecer da maneira o mais confortável ou o menos desconfortável possível, e a gente vai percebendo que a gente dá conta de prestar atenção nessa experiência que se desenha através de registros mentais, através de imagens um pouco mais longínquas que há muito tempo a gente não tinha acesso, mas que eventualmente impregnam a nossa experiência durante um momento de respiração e das sensações corporais. Então, a intensidade pode ir aumentando, a gente vai aprendendo a sustentar a respiração, a sustentar essa presença, e aos poucos é como se o corpo, o organismo fosse achando um lugar, fosse acolhendo essas experiências. Em algum momento elas vão perdendo naturalmente, sem a gente ter nenhuma aversão, sem a gente tentar evitar que elas aconteçam, elas naturalmente vão achando corpo, por assim dizer, na nossa mente, no nosso coração e no nosso corpo, e isso aos poucos vai reharmonizando, isso aos poucos vai incorporando cada coisa, achando o seu lugar, e a gente vai achando um certo aprumo novamente. Isso apenas respirando, sem tentar nenhuma interferência mental, sem tentar nenhuma interferência imagética, sem precisar fazer nenhuma ressignificação, apenas inspirando, literalmente com o corpo, dando espaço para isso acontecer, e relaxando na expiração, deixando que a experiência entre, se desenhe no nosso organismo psicofísico e saia, sem precisar fazer nada a respeito. O que isso aos poucos vai proporcionando é uma calma da gente poder perceber que pode se entregar a qualquer experiência que seja estando presente. Então, em síntese, o que vai acontecendo? Por mais que venham imagens e venham sintomas corporais que sejam distantes do cotidiano e que remetam a coisas muito antigas, que remetam a coisas que aconteceram há anos, há décadas atrás, que possam parecer problemas antigos a resolver, o que está acontecendo dentro de uma visão meditativa não é que a gente está acessando algo do passado, mas aqui, no presente, durante uma sessão de respiração, a minha experiência vai modulando para graus mais concretos que parecem o do cotidiano, e eventualmente mais sutis, que remetem a linhas de tempo muito mais antigas, mas é uma experiência que está acontecendo no presente. Eu tenho uma clareza da minha presença que observa o meu corpo respondendo de maneiras mais sólidas ou eventualmente um pouco mais desconfortáveis, a minha mente pensando através de pensamentos mais cotidianos ou eventualmente parecendo ter ecos de pensamentos que há muito tempo eu não tinha, imagens eventualmente relativas ao cotidiano ou imagens muito longínquas, mas essa sensação de temporalidade, seja presente ou seja antiga, ambas se ancoram num senso de presença que, por assim dizer, é atemporal. E à medida que a gente vai cada vez mais se familiarizando experiencialmente, não conceitualmente ou de forma teórica, mas experiencialmente, que a gente pode cada vez mais se ancorar nesse senso de presença, a presença pode ser imediata, concreta, aqui agora, ou ter registros muito mais internalizados, que pareçam pertencer a um passado muito antigo, mas ainda assim, isso acontece no agora, num registro de presença do aqui e agora. Um aqui e agora que pode ser muito internalizado, que quase não pareça cotidiano, mas para a nossa presença é um registro de aqui e agora. É esse fio meditativo que aos poucos vai aumentando a nossa envergadura e vai tornando a gente cada vez mais de experienciar um grande leque de experiências. Eventualmente alguns deles, que na linha catática a gente chamaria de regressões de memórias, eventualmente cura de certos traumas. Dentro de uma linhagem meditativa, a gente poderia simplesmente dizer que com bom humor, despretensiosidade, a gente foi naturalmente cultivando um estar à vontade num leque de experiências cada vez maiores. Dentre algumas delas, algumas que parecem ser muito longínquas, mas ainda assim, o mais importante para a gente não é o conteúdo dessas supostas regressões, mas é um estar extremamente à vontade para experienciar esses diferentes registros, que têm diferentes níveis de concretudes e sutilezas, mesmo as que parecem as mais fantasmáticas. É esse registro de presença, de estar confortável para abrigar as experiências e perceber a transição, como as experiências nadam na gente, enquanto a gente é o oceano no qual essas experiências nadam. Isso é que vai tendo um certo efeito aos poucos, mais do que curativo, um efeito meditativo, e isso vai permitindo que alguns realinhamentos aconteçam de maneiras muito simples, de maneiras muito crescentemente
prazerosas, passo a passo, de maneira didática, um aprendizado consistente e que vai podendo servir a gente para lidar com várias experiências ao longo de todo o resto das nossas vidas.